Olá, meus irmãos, vamos continuar agora com os estudos. Agora vamos começar em Marcos 1, né? E eu separei o texto que está lá no versículo 16 ao 20. E o texto diz o seguinte: andando na beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo, chamou eles e os seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados do barco. A pesca aparece como uma atividade profissional exercida pelo menos por 3 apóstolos de Jesus. O apóstolo Pedro, Tiago e André eram com certeza pescadores. Mas é possível que outros apóstolos, principalmente o apóstolo João, também tenham trabalhado com pesca. Inclusive, parece que Zebedeu, o pai de Tiago e João, tinha um tipo de companhia de pesca, que provavelmente se ocupava de vender pescados em Jerusalém. Obviamente, o que favorecia muito o exercício dessa profissão era a abundância de bons lugares para pesca naquela região. Havia, por exemplo, o Mar da Galileia, o Rio Jordão e vários outros canais próximos ali do Mar Mediterrâneo. Os apóstolos de Jesus eram pescadores no Mar da Galileia. O apóstolo Mateus é outro dos discípulos que tiveram sua profissão registrada nas Escrituras. Mateus era um publicano. Os publicanos eram coletores de impostos e taxas alfandegárias, que trabalhavam para os contratadores romanos. Esses profissionais eram odiados pelos judeus, que os consideravam traidores e corruptos. Simão era conhecido como Zelote, o que não é exatamente uma profissão, e como cananeu. Os zelotes se envolviam em política e anarquia, na tentativa de derrubar o governo romano. Ele pode ter sido um político ou revolucionário. Ao se juntar com Jesus, continuou sendo dedicado, mas fiel a Jesus e não à revolução política. Judas Iscariotes, o tesoureiro do grupo de Jesus, no Evangelho de João 12, ele é identificado como um ladrão e defraudador, mas a Bíblia não conta o que ele fez antes de se unir a Jesus, ou se ele ainda era ladrão, ou se ele fazia se ele tinha alguma outra profissão. Já sobre Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Orfeu, Judas, o Tadeu, nada se fala sobre suas profissões, nem sobre Matias, o substituto de Judas. Por fim, a gente tem o apóstolo Paulo, que é dito como ocupação que ele costumava exercer para sustentar durante seu ministério. Era de fabricação de tendas. Geralmente as tendas eram fabricadas de couro de cabra e camelo. Isso incluía o uso de teares para tecer o pano a ser utilizado. Lá em Atos 18, no versículo 3, destaca bem isso. E uma vez que tinha uma mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Embora não fosse um apóstolo, também tem o outro que a profissão é revelada, é Lucas, né? Ele era um médico, e Paulo chama ele de um médico amado em Colossenses 4,14. Todos esses textos destacam que os apóstolos, além de trabalhar para o reino, eles eram profissionais, né? E que Deus possa utilizar sua profissão como algo para servir a ele. Jesus utilizou pescadores para transformar Pedro e os demais pescadores de homens. Que você também possa utilizar a sua profissão para servir a Deus. Paulo usava para abençoar e para poder conseguir recursos para o ministério itinerante dele. Que sua profissão também seja uma forma maravilhosa de Deus para servir a Ele, para servir a vontade dele. Então, seja bem dedicado no seu trabalho, seja bem dedicado na sua profissão, e você que está escolhendo a sua profissão, saiba bem o que escolher para servir sempre a Deus todos os momentos da sua vida.